Pessoal, com muito carinho quero cumprimentar todos nesse mês de setembro, dedicado ao mês da Bíblia, a qual nossa igreja nos convida a refletir sobre o livro de Deuteronômio. Então, pediram para que eu fizesse esse vídeo a todos, para que eu pudesse introduzi-los um pouco na leitura de Deuteronômio. E com muita alegria eu vos faço isso. No mês da Bíblia desse ano de 2020, nós vamos aprofundar o livro de Deuteronômio, tendo como lema Deuteronômio 15:11. Abre a tua mão para o teu irmão. O livro é o último escrito do Pentateuco ou da Torá. Deuteronômio vem de uma palavra grega que significa segundo a lei. Então nós vamos entender e compreender que todo o livro vai nos colocar nesse cenário da lei. E o lema desse ano é bem interessante, bem propício: abre a tua mão para o teu irmão. O que de fato nos traz esse lema? Sublinha a necessidade da justiça social na comunidade de Israel, na qual não pode e não deve haver pobres, que vale também para a realidade atual. Portanto, existe a necessidade de uma organização, de uma maneira que todos possam ser favorecidos, acolhidos na partilha. Os pobres sempre vão existir, todos nós sabemos disso, mas em meio de vocês não deve haver pobre. Assim nos diz Deuteronômio 15:4-8. A ideia central de todo o livro de Deuteronômio é que o povo de Israel possa ser feliz e próspero na terra se for fiel à aliança com Deus. Aqui está um tema bem interessante, que é o tema da aliança, ser fiel. Se for infiel, terá a desgraça e acabará perdendo o homem para com Deus. Todo o livro de Deuteronômio apresenta uma longa catequese explicativa, nos trazendo o significado também do amor na circunstância da vida pessoal, da vida social, da vida política e da vida religiosa. A catequese deuteronomista é apresentada através das leis de Deuteronômio, onde se procura ensinar um homem novo, um homem que viva as suas relações como que de fato com a aliança que outrora fizera com Deus, e também procura ensinar ao homem a viver com as autoridades, com aquelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas, com outro homem novo, um homem ligado à lei, um homem que retoma a lei de fato da aliança feita com Deus. Então não dá para a gente falar de Deuteronômio sem falar de leis, né? Sem falar desse contexto da aliança, sem falar desse contexto histórico que provém desde a época de Moisés, né? Com a aliança da libertação do povo. E o intuito de Deuteronômio é manter essa liberdade do povo, né, libertado, né, manter essa libertação do povo oprimido. Nós vamos perceber que logo de início, né, quando o povo chega à terra prometida, eles vão começar a viver a infidelidade novamente com Deus e vai se esquecer da aliança, né? E vão começar também a escolher líderes
que possivelmente vão instruí-los na lei, na aliança, mas muitos deles vão perverter, né, a escolha, pelo fato deles terem sido escolhidos para o poder, vão buscar caminhos que não remeterá também à infidelidade. Então eu acredito que também parte do livro de Deuteronômio, a escolha de líderes, muitos deles, ao invés de ajudar, conduzir a comunidade a manter-se nessa libertação, muitos também vão se perder com essas escolhas, né? Mas nós temos grandes líderes na história do povo de Israel que vão nos colocar num cenário salvaguardador desse povo, né? Como rei Davi, né? E muitos outros. Se você pega o primeiro livro, né, os primeiros capítulos, você vai perceber que há a escolha de juízes, né? Esses juízes serão juízes para liderar as 12 tribos de Israel, e essas tribos serão chamadas de comunidades perfeitas, né, as 12 tribos. E esses líderes muitos vão auxiliar para o caminho de manter esta aliança, mas muitos deles também vão perverter o povo, né, que estava ali já na terra conduzida por Josué. Fatos interessantes para nós notarmos no livro de Deuteronômio. Viver na aliança e na fidelidade não significa apenas obedecer uma lista de leis antigas, mas viver também de acordo com o temor de Deus. Falar das normas, dos mandamentos, se referem às leis deuteronomistas, né? Então é muito forte essa questão da lei, é muito forte essa questão da aliança no livro de Deuteronômio. A relação com Deus também vai se tornar nesse livro um alicerce das relações também com o próximo e com a natureza. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho também um compromisso com o meu próximo, eu também tenho um compromisso também com a natureza. Os profetas, eles vão criticar as instituições, as relações sociais corrompidas e vão também anunciar um caminho de conversão, a fim de viver sempre esta fidelidade enquanto aliança. Bom, a essência do decálogo de Deuteronômio é o amor de Deus. Então nós vamos perceber que a todo momento esse amor de Deus está sendo revelado para nós lá, né? O espírito das leis é para ser ali uma diretiva para resolver conflitos de interesses. Claro que uma sociedade sem lei, uma sociedade sem normas, ela torna-se de fato um caos. Então é preciso tornar-se relevante as leis para que as comunidades possam viver de maneira não corrompida e não destrutiva de si, né? Essa essência do decálogo também vai nos colocar também para defender os pobres dos ricos, a ajudar também na partilha, a viver a justiça, de modo também que muitos possam inalar e respirar a natureza, né? Viver bem esta liberdade, ter o senso de justiça, ter o senso de partilha. Portanto, a escolha não tem muitas alternativas entre a vida e a felicidade, entre a morte ou a desgraça. Os levitas que ali estão vão procurar atualizar o tempo à relação da aliança com Deus, que ele fez com seu povo no passado, né? Renovada. Nós podemos também dizer que Deuteronômio vai nos dizer, ele vai nos colocar no cenário da bênção, né? Todo aquele que é fiel às leis, às normas, esse
recebe a recompensa da fidelidade. Esse também recebe a bênção, né? Por esta aliança. E assim nos é proposto, né? O fiel recebe a bênção. A bênção se realiza quando as pessoas se abrem para o reconhecimento do dom de Deus. A bênção também se abre para aquelas pessoas que reconhecem para a prática da justiça e, de maneira especial, em favor do pobre, em favor da viúva, em favor do órfão, em favor também do migrante. Mas também existe a maldição de Deus, que se fundamenta nas falsas possibilidades de se realizar a vida. Então, o amor de Deus será propício para aquele que praticar a fidelidade, o senso de justiça, né? O abrir mão para a viúva, o abrir mão para o órfão, o abrir mão também para o migrante. A estrutura, nós podemos também dizer que Deuteronômio vai nos dizer e vai nos colocar no cenário da bênção, né? Todo aquele que é fiel às leis, às normas, esse recebe a recompensa da fidelidade. Esse também recebe a bênção, né? Por esta aliança. E assim nos é proposto, né? O fiel recebe a bênção. A bênção se realiza quando as pessoas se abrem para o reconhecimento do dom de Deus. A bênção também se abre para aquelas pessoas que reconhecem para a prática da justiça e, de maneira especial, em favor do pobre, em favor da viúva, em favor do órfão, em favor também do migrante. Mas também existe a maldição de Deus, que se fundamenta nas falsas possibilidades de se realizar a vida. Então, o amor de Deus será propício para aquele que praticar a fidelidade, o senso de justiça, né? O abrir mão para a viúva, o abrir mão para o órfão, o abrir mão também para o migrante. A estrutura do livro, nós podemos perceber que no capítulo 1, no versículos de 1 a 43, nós temos ali o primeiro discurso de Moisés, né? No segundo momento, nós vamos perceber no capítulo 4, nos versículos de 44 a 28, versículo 68, o segundo discurso de Moisés e a aliança no Monte Horebe. No capítulo 28, versículo 69 ao capítulo 30, versículos 20, nós vamos perceber ali que existe um terceiro discurso de Moisés com a aliança em Moabe. E também, por último, no capítulo 31, versículos de 1 a 34, as últimas disposições e a morte de Moisés. Bom, resumindo um pouco, o livro revela vários temas para nós, né? Você que vai começar a fazer a leitura aí do livro de Deuteronômio. O verdadeiro Deus é aquele que liberta o povo e dá a vida, e quer preservar a vida, e quer preservar essa liberdade que foi dada desde a época de Moisés, né? Deus prefere, neste livro, a misericórdia e a justiça, os cultos sagrados de purificação e de sacrifício. O ser humano se realiza na própria comunidade, por meio de uma sociedade solidária e fraterna. Então, a lei vai implicar também numa sociedade, numa comunidade solidária e numa comunidade fraterna. O livro é produto da memória da revelação da aliança de Deus ao povo de Israel.
Enfim, o livro de Deuteronômio é um dos livros mais citados, né, no Novo Testamento, exatamente para tentar manter, como até hoje nós estamos tentando manter essa liberdade, né, onde o povo, a comunidade não se encontre mais na escravidão ou nas trevas, né, outrora como se vivia no Egito. Que nós possamos poder aí fazer uma boa leitura do livro de Deuteronômio com essa perspectiva: aliança, leis. A comunidade perfeita é aquela comunidade que se solidariza, é aquela comunidade que abre a mão para a viúva, para o órfão, para o pobre, para o necessitado. E em tudo isso implica a lei, né? Onde não haja mais exploração, onde não haja mais injustiça, onde não haja mais a dor e o sofrimento, porque nós todos estamos predestinados a essa terra prometida, né? Mas não deixe passar despercebido também a influência desses grandes líderes de escolha, né? Que muitos poderão auxiliar a comunidade, outros vão acabar pervertendo, e através das más escolhas dos líderes, o povo retomará o sofrimento. Então fica aí esse grande ensinamento para nós: lei, aliança, um povo escolhido, as tribos, as comunidades que deveriam ali então estar solidária uns para com os outros, né? Vivendo o amor, não só o amor uns para com os outros, mas o amor também para com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu,